Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um episódio do GeonCast, que é o podcast do Geon. Meu nome é Paulo e eu sou estudante do sexto semestre de Medicina da Universidade Federal do Ceará e eu também sou membro do GEON, que é o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E eu sou a Letícia Pinheiro, também integrante do GEON e estudante de medicina do sexto semestre da Universidade Federal do Ceará. E eu sou João Luiz, também integrante do GEON, estudante do terceiro semestre de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós contamos com a participação do Dr. Felipe Medeiros para uma conversa sobre a importância dos exames de imagem no diagnóstico e no acompanhamento oncológico. Agora, antes de iniciarmos, vamos apresentar o nosso convidado. O Dr. Felipe Medeiros possui graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte e, além disso, fez residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Hospital Geral de Fortaleza. Atualmente, ele possui em andamento um fellowship em medicina interna pelo Hospital São Carlos e uma pós-graduação também em andamento em neuroradiologia pelo ICEP. Boa noite, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o pessoal do Gion pelo convite para participar desse episódio e espero que seja uma conversa produtiva e que a gente possa trazer informações relevantes para a população. Para começar nossas perguntas, nós gostaríamos de fazer uma pergunta mais ampla, uma vez que possuímos um público muito diverso. O senhor poderia explicar qual é a função do médico radiologista e qual é o papel dos exames de imagem na prática médica? Excelente pergunta. Então, o médico radiologista é o especialista que interpreta imagens médicas para diagnosticar e, em alguns casos, como na radiologia intervencionista, até ajudar a tratar doenças. Essas imagens elas podem ser adquiridas por meio de vários métodos, como radiografia, mamografia, densitometria óssea, ultrassom, tomografia e ressonância. Esses exames de imagem eles são fundamentais na prática médica porque eles permitem avaliar estruturas internas do corpo de forma não invasiva, ajudando assim no diagnóstico precoce, no planejamento e também na resposta a tratamentos, na avaliação de resposta a tratamentos. Boa noite, doutor. Ainda dentro desse tópico, gostaríamos de saber qual a importância, dos métodos de diagnóstico por imagem agora no contexto da oncologia e como esses métodos deles têm evoluído ao longo dos anos. Bem, no contexto da oncologia, os métodos de diagnóstico por imagem eles são essenciais, porque eles ajudam a detectar tumores, determinar a extensão deles, serve também para orientar biópsias e também monitorar a resposta ao tratamento. E ao longo dos anos, esses métodos evoluíram muito. Antigamente, por exemplo, nós tínhamos disponível basicamente radiografias. Hoje, a gente já tem tecnologias avançadas, como a ressonância magnética, que fornecem imagens muito detalhadas, permitindo a melhor compreensão das doenças. Realmente, doutor, é uma aplicação muito ampla mesmo na área da oncologia. E para saber um pouco mais acerca da importância da radiologia para diagnósticos e para o acompanhamento de pacientes, gostaríamos de saber como os métodos de imagem podem ser aplicados no contexto de rastreamento populacional para neoplasias. Isso é muito importante, né? E os exames de imagem eles são usados no rastreamento de várias neoplasias, ajudando a detectar os cânceres em estágios iniciais, quando as chances de cura são maiores. Exemplos disso são as mamografias para o câncer de mama, tomografia computadorizada de baixa dose para o câncer de pulmão em fumantes, ultrassonografia para o câncer de tireoide em populações de risco. Então, o objetivo do rastreamento é identificar a doença antes que ela cause sintomas, permitindo assim que sejam feitas intervenções precoces e que a gente tenha melhores resultados. Ótima resposta, doutor. Muito importante debater sobre como a radiologia ela é aplicada tanto no contexto da prática médica no geral, quanto no contexto da oncologia. Agora a gente vai para uma segunda parte do podcast, que é justamente a parte em que iremos abordar os principais exames radiológicos que são realizados no contexto oncológico, os quais a grande maioria do público, em geral, não consegue diferenciar quais são as principais características e diferenças entre eles. Doutor Felipe, gostaríamos de inicialmente saber mais um pouco sobre um exame que é bem solicitado no cotidiano médico, que é a ultrassonografia. Em que consiste esse exame? O senhor pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes? Então, a ultrassonografia, que é popularmente conhecida como ultrassom,
É um exame que usa ondas sonoras para criar imagens das estruturas do corpo. Então, é um exame realmente, como você falou, muito solicitado, né, e muito utilizado no dia a dia pela disponibilidade, grande disponibilidade que ele tem. Em que casos o senhor pode dizer assim que a ultrassonografia é utilizada no contexto oncológico? Existem limitações para a realização desse exame? Então, no contexto oncológico, ela é muito usada para avaliar, por exemplo, massas no abdômen, na pelve e também na tireoide. E nessa estrutura, a tireoide, ele é um exame de escolha, né? Aquele melhor para avaliar. É também usado para guiar biópsias em casos de lesões suspeitas, por exemplo, na mama ou na própria tireoide. E em relação às limitações, existe uma dificuldade em penetrar algumas estruturas como ossos ou estruturas que contêm o ar, como os pulmões e o intestino. E também tem uma resolução menor quando é comparado com a tomografia e com a ressonância magnética para certas estruturas. Excelente resposta, doutor. Em relação à tomografia computadorizada, como esse exame é utilizado nos diagnósticos de câncer? Quais seriam as principais vantagens e limitações da tomografia computadorizada em comparação com outros métodos de imagem? A tomografia computadorizada ela é usada para diagnosticar, estadiar e também monitorar vários tipos de câncer, fornecendo imagens, né, detalhadas de órgãos internos e ossos, por exemplo. As principais vantagens são a rapidez com que ela é feita, a alta resolução das imagens e a capacidade de detectar lesões muito pequenas. Já as limitações incluem o fato de expor o paciente a uma radiação ionizante e também a menor capacidade de diferenciação em relação a tecidos moles, quando é comparado com a ressonância magnética, por exemplo. Como o senhor falou agora em relação à ressonância magnética, inicialmente eu gostaria de perguntar de que é constituído esse exame. A ressonância ela é um exame que utiliza campos magnéticos para produzir imagens detalhadas das estruturas do corpo, certo? Falando de uma forma bem simples, porque realmente a ressonância é um exame que tem uma física bem complexa. E em quais situações a ressonância magnética ela acaba sendo preferida em comparação aos outros métodos, como a tomografia e a ultrassonografia, que anteriormente foram debatidos? Ela é preferida em situações que requerem uma melhor definição de tecidos moles, por exemplo, o subcutâneo, músculo, também no cérebro, medula espinhal, articulações. Ela consegue dar uma definição melhor do que a tomografia, por exemplo. E é útil principalmente para tumores de sistema nervoso central, fígado e pelve, visto que essa última também é uma região que a tomografia ela não avalia tão bem. E, ao contrário da tomografia, ela não utiliza radiação ionizante, que é uma vantagem muito grande. Perfeito, doutor. E a gente também tem acompanhado inúmeros avanços no campo do diagnóstico de imagem, e sem dúvidas, o advento da medicina nuclear é essencial para isso. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre exames que não são tão conhecidos assim pela população geral. Geralmente, um paciente que tem alguma patologia que precise fazer esse exame, ele vai ter esse conhecimento, mas a população geral não tem muita noção sobre isso. E aí eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre os principais exames dessa área da medicina nuclear, começando pelo PET-CT. Como funciona esse PET-CT e em que tipo de tumores esses exames são mais utilizados na prática médica? O PET-CT, ele é um exame que combina imagens metabólicas, que é o que diz respeito ao PET, com imagens anatômicas, que diz respeito a TC, né, a CT, para fornecer informações sobre a atividade metabólica e a localização precisa dos tumores. Ele é realizado injetando um radiofármaco no paciente, que vai se acumular nas células cancerosas devido ao alto metabolismo dessas células, permitindo a detecção das áreas que têm uma atividade metabólica alta. E ele é muito utilizado principalmente para linfomas, câncer de pulmão, melanoma e também para avaliação de metástases. E, doutor, sabendo da importância do famoso raio-x nos variados contextos médicos, eu gostaria que o senhor falasse em que casos a radiografia convencional, famoso raio-x, ainda é relevante no diagnóstico ou no acompanhamento do paciente com câncer.
Apesar do advento desses outros exames mais complexos, a radiografia convencional ela continua sendo relevante para algumas ocasiões, como para detectar metástases ósseas, já que ela avalia bem o osso, especialmente em cânceres como mama, próstata e pulmão, que costumam dar metástases para esses locais. Além disso, ela é útil para monitorar complicações do câncer, como fraturas patológicas, obstrução intestinal, para verificar a resposta ao tratamento e também para avaliar o posicionamento de dispositivos médicos usados na terapia, como, por exemplo, o catéter para infusão de quimioterápico. E, além disso, ele é um exame rápido, de baixo custo, e que é amplamente disponível. Então, ele tem sua importância. Doutor, como última pergunta, nos últimos anos temos ouvido falar muito sobre os impactos da inteligência artificial, principalmente em relação ao que ela poderia ajudar na prática médica no geral. Em relação ao campo da radiologia, como a inteligência artificial está sendo integrada aos métodos de diagnóstico por imagem, em oncologia principalmente? Quais são as principais expectativas para o futuro dessa integração do exame de imagem com a inteligência artificial? Esse é um assunto que realmente vem sendo muito falado, né, ultimamente, e eu acredito que ela veio para ajudar realmente, não para substituir o radiologista, né? A inteligência artificial, ela está ajudando a transformar os métodos de imagem, principalmente na oncologia, de várias formas. Por exemplo, tem algoritmos de inteligência artificial que podem auxiliar na detecção precoce de lesões, como nódulos pulmonares ou lesões mamárias, por exemplo, aumentando a sensibilidade do diagnóstico. Eles também podem auxiliar na análise de características dos tumores mesmo, como tamanho, forma, o padrão de crescimento, contribuindo para o planejamento do tratamento de forma mais precisa. Eles também, em alguns casos, esses algoritmos podem prever a eficácia de certos tratamentos com base em características específicas das imagens, ajudando na escolha da terapia mais adequada, além de poder integrar informações de diferentes fontes, como histórico clínico, dados genéticos, para oferecer diagnósticos e prognósticos mais personalizados. E para o futuro, espero-se que a IA, né, a inteligência artificial, melhore a precisão e a eficiência dos diagnósticos por imagem em oncologia, permitindo, assim, intervenções mais rápidas e personalizadas para cada paciente. Realmente muito interessante, doutor. São coisas que, na teoria, assustam um pouco a gente, mas quando a gente vai acompanhando um pouquinho melhor, a gente percebe como vem para somar, para ajudar no segmento dos pacientes, né? Que é o principal objetivo da prática médica. Para finalizar, doutor, eu gostaria de dizer que essa discussão foi de extrema importância, principalmente para evidenciar esse papel do radiologista no tratamento oncológico, tendo em vista que, em muitos casos, os pacientes recebem os pedidos de exames de imagem e muitas vezes não sabem nem os motivos daquele exame terem sido solicitados, bem como o que aquele exame vai avaliar no paciente, como o senhor conseguiu diferenciar, porque uma ressonância ao invés de uma TC, porque uma mamografia ao invés de ultrassom, ou vice-versa. Sendo assim, doutor, gostaria muito de agradecer por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço, Letícia, pelo convite de vocês. Espero, de alguma forma, ter contribuído aí com o conhecimento, tanto para vocês, né, estudantes de medicina, quanto para a população, para as pessoas que vão ouvir esse podcast, porque esse é um assunto realmente relevante, né, e que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, ouvintes, estamos finalizando mais um Geocast. Só para lembrar, não deixem de conferir nossos próximos episódios e não esqueçam de nos seguir no Instagram, @JoãoLiga. Lá vocês poderão ter maiores informações sobre o nosso podcast e outros temas relacionados à oncologia. Muito obrigado novamente pela participação do senhor Dr. Felipe e pela atenção de todos vocês que estão nos ouvindo. Até o próximo episódio.